Vamos falar então, pessoal, do ciclo só de estanazolol, que é branquinho, igual um floquinho. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque a gente tem o estano oral e o estano injetável. E eu já fiz vídeo sobre eles, e eu acho que é importante dizer o seguinte, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres que entraram no vídeo, e entendam, meninas, que o estano não é uma droga feminina. Por quê? Porque a androgenicidade dela, né, a carga androgênica dela é alta, ou seja, ela tem um grande efeito masculinizador. Então, você vai virilizar com ela, mesmo em dosagens pequenas. Logicamente, né, se alguém prescreveu isso para você, eu não quero entrar em conflito com isso. Mas, eu como médico, né, se eu fosse, eu não sou, eu dificilmente prescreveria estanazolol. Eu teria preferência por outros tipos de droga, né, oxandrolona, imogenin, coisas que eu já falei aqui no canal. Se você tiver qualquer dúvida, lembre de procurar Leandro Twin mais tema. Mas ok, podem haver exceções, eu concordo. De qualquer forma, por que o estano para mulher ficou popular? Porque antigamente era uma droga que era barata e dava muito resultado. Então o pessoal apelava muito para estano, né? Muita gente, nossa, isso eu vi demais antigamente, mulher tomando estanazolol. Só que o problema é que virilizava demais. Hoje parece que o pessoal tem mais noção e está evitando muito mais esse uso. Então eu vou falar de ciclo de estano só para homens, já que para mulher eu não acho que seja interessante. E estano, antigamente também, o pessoal achava que era uma droga de boa. Não, é leve, né? Uma droga para ficar mais seco. A grande verdade é que estano ele é bem agressivo para a saúde, né? Ele ataca bastante o seu eixo, o seu colesterol fica horrível, as suas enzimas hepáticas, né? O fígado, ele agride bastante. Eu não estou dizendo que é impossível usar e que se você usar você vai morrer, não é nada disso. Mas a gente tem que considerar o estano como uma droga avançada. E eu falo isso porque, normalmente, quem está procurando ciclo só de estano, um homem, não é uma pessoa que tem muito conhecimento de esteroide, tá? E eu tô falando isso com todo o respeito do mundo. Tanto é que eu tô aqui te ensinando e não te zoando. Então, quando a pessoa procura um ciclo só de estano, quer dizer que ela não entende de hormônio. Porque se ela entendesse, ela procuraria outra utilização, como, por exemplo, começar num ciclo só de testosterona. Mas, né, isso eu já ouvi muito de aluno da consultoria. Andrão, eu vou começar um ciclo só de óxido porque eu não quero usar nada injetável. Tudo bem você querer correr de injeção, ninguém gosta de tomar injeção, né? Só que, se você usar o estano, a grande verdade é que o resultado estético dele é muito legal. Porque ele faz ganhar massa muscular, ele ajuda na queima de gordura, ele ajuda a tirar um pouco da retenção de líquido, e isso deixa o aspecto empedrado, assim, de um shape bonito mesmo. Bastante elevado. Porém, como eu falei, ele é muito agressor à saúde. Aí você pode dizer, Leandro, eu não me interesso com fígado e com colesterol. Bom, aí cada um escolhe o caminho mais curto da vida que quiser. Mas o grande problema de você usar o estano sem a testosterona é que a sua libido ela vai cair rapidamente, tá? E quando a gente fala rapidamente, em doses usuais, que vai ser aí por volta, se for injetável, tá? De 50 a 100 miligramas dia sim, dia não, e se for oral, mais ou menos aí o pessoal costuma usar entre 30 a 50 miligramas por dia. Isso daí, em 1, 2 semanas, a sua libido já vai ser afetada, tá? Dificilmente você não vai sentir nada, sempre tem um ou outro, tá? Mas via de regra, umas 2 semanas o libidão vai lá para baixo. E aí se torna desconfortável. Só que tem gente que pode dizer o seguinte, Leandrão, não me importo, vou mandar o meu estano e pronto. Se você está mandando um estano injetável, é muito mais inteligente você pensar em usar, então, um ciclo só de testosterona. Porque você não está querendo fugir da injeção. Então faz, né, o uso da droga que seja mais inteligente. Tanto é que você nunca vai ver um médico decente prescrever só estanazolol injetável para um homem. Sendo que ele pode prescrever um deposteron, que vai ter um efeito estético ali parecido, e que por mais ainda que não seja 100% igual, o custo-benefício da operação é muito mais interessante. E caso a pessoa queira, né, o efeito do estano, soma-se a testosterona com o estano. E o estanazolol oral, normalmente, quando é passado sozinho, causa esses efeitos mesmo em doses baixas, como por exemplo 20 miligramas por dia. Então, o que alguns médicos costumam fazer para atenuar um pouco esse processo? Usar o estano oral com gel de testosterona porque a pessoa não quer injeção. O gel de testosterona, o androgel, ele não dá um nível de testosterona muito alto, tá? Em homem costuma ficar ali por volta de 300, 400, não é alto mesmo, mas serve muito bem para a qualidade de vida, né? É que o marombeiro ele quer lá, eu posso fazer uma reposição para ficar entre 500 a 800, eu quero 800.
E não acho isso injusto não, inclusive é o meu pensamento também. Mas tem gente que não se importa com isso. Imagina uma pessoa idosa que só dá uma corridinha lá e toma suco de laranja, ela fala, meu, eu quero me sentir bem. E aí o gel de texto vai muito bem. Mas ele pode ser usado junto com o estano para atenuar, né, esses processos. Muitos médicos prescrevem dessa forma. A gente vê também pessoas tentando usar o clomifeno junto com o estano para tentar o clomifeno estimular o eixo enquanto o estano está inibindo. Só que o estano tem um poder de inibir o eixo bem grande. Então se você usa junto com o clomifeno, provavelmente ele costuma cobrir o clomifeno. Então por mais que você atenua um pouco, você ainda vai experimentar isso. Talvez demore um pouco mais, talvez você sinta um pouco menos de queda de libido, né? De repente você até consegue uma ereção, mas você não consegue mais de um orgasmo por dia, mesmo que você insista, enfim. Mas para algumas pessoas isso é suficiente. Eu particularmente não acho um bom custo-benefício usar as duas juntas, tá? Eu preferiria, se fosse nesse caso, ficar com gel de testosterona e o estano oral. Só que assim, mais interessante do que isso, pensando na saúde e tudo mais, é você usar, né, só a testosterona. O pessoal pergunta muito lá no Instagram, caixinha de perguntas, que eu abro todo dia. Se quiser mandar uma dúvida, @LeandroTwin, em ciclo só de testosterona, e aí me falam da testosterona oral. Que aí você fala, por que não combina junto com o estano? Né? O grande lance é que a testosterona oral, ela tem realmente um dano hepático grande, porque ela é uma droga metilada. Então eles pegam a testosterona e metilam essa molécula. E isso faz o fígado sofrer mais. Porém, é o que é necessário para ela conseguir sobreviver e chegar na sua corrente sanguínea. Só que o estano já é muito agressor ao fígado, então combinar as duas não é legal. O gel de testo, ele já tem uma via de absorção diferente. Por mais que não seja a via mais eficiente, ainda é muito melhor do que a via oral. Eu sei que quem está querendo usar estano oral, só estano oral, está justamente querendo fugir das injeções. Mas vamos supor que não queira fugir da injeção, quer usar o estano por qualquer motivo, minimamente seria legal combinar uma dose de TRT, né? Provavelmente o que o seu médico indicaria. E eu sempre falo de médico porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai fazer com orientação médica, porque já entendeu que sozinho o buraco é mais embaixo. Mas usar o estano sozinho de tudo, normalmente não é uma boa opção. Tá? Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que é o ciclo só de oxandrolona, que é uma droga bem diferente, tem um poder de inibir o eixo muito menor, é muito menos agressiva ao fígado, ao colesterol, enfim. Deem uma olhadinha neste vídeo aqui.